Conforme o artigo 84 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Saúdo meus colegas vereadores, servidores que trabalham na casa, a Daiane, a doutora Deide, o doutor Fernando, a Yara, a Stephanie e o Renato. A imprensa aqui presente na pessoa do seu Anjo Baticini, as demais pessoas presentes, a Cristiane, o Álvaro, baluarte da Corsan e a Tabata. Sejam todos bem-vindos, sim, todos prestigiados por essa casa. E os que nos assistem pela transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube. Coloco a apreciação dos senhores vereadores a ata da sessão ordinária realizada dia 9 de junho para a deliberação. Ata aprovada por unanimidade. De acordo com o artigo 47, inciso 1º e a linha E do Regimento Interno, convido o primeiro secretário, o vereador Fernando Machado, para proceder à leitura do material de expediente. Projeto de Lei do Executivo número 32 de 2025. Dispõe sobre a reforma administrativa do SISGA, que envolve a criação de cargos de auxiliar administrativo e assessor executivo, aumento de padrão remuneratório, criação de uma função de pregoeiro e a criação de regulamentação de gratificação mensal pelo exercício da função administrativa e financeira, constantes no contrato de consórcio público e integrantes do quadro funcional e da outras providências. Exposição de motivos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Remete-se a esta colenda da Casa Legislativa o projeto de lei que diversa sobre reforma administrativa do SISGA, através da criação de cargos de provimento efetivo, em comissão, bem como gratificações de pregoeiros, administração financeira e consórcio intermunicipal de desenvolvimento sustentável da Serra Gaúcha, do qual nosso município faz parte, que se justifica pelos seguintes fatores. Inicialmente, convém esclarecer que a Lei Federal nº 11.107/05, Lei dos Consórcios Públicos, e seu regulamento trazido pelo Decreto 6.017 de 2007, consolidaram o tão esperado regime jurídico dos consórcios públicos do nosso país, propiciando a necessária segurança jurídica para a constituição dos consórcios públicos. Há tanto tempo pleiteia pelo município brasileiro ao governo federal. Além das importantes vantagens dos âmbitos licitórios e tributários pelo novo regime jurídico aos consórcios públicos, resultando em economia na contratação de bens e serviços para o município que dele fizer parte. Também vale destacar que os mesmos que representam aos entes consorciados como importantes ferramentas executivas de políticas públicas em nível regional, facilitando a ampliação do alcance do poder público local na satisfação das inúmeras necessidades da população sob sua responsabilidade. O SISGA, dentre outras, inclui-se em sua finalidade a gestão associada de prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, segurança alimentar e nutricional, infraestrutura urbana e rural, e transportes no meio do ambiente, no saneamento básico, na educação, cultura e desporto e turismo, patrimônio cultural e natural, segurança pública e cidadania, ciência e tecnologia, agropecuária, agroindústria, mineração, assistência social e habitação, planejamento e gestão administrativa. Ocorre que, ao longo dos anos, o cenário foi alternado drasticamente. Um número cada vez maior de licitações, chamamentos públicos, projetos, editais, processos administrativos, dentre outros, foi sendo colocado a cargo do consórcio público. Nessa esteira, cabe salientar que o nosso consórcio é multinatalitário, ao contrário de tantos outros que, apesar de atuam na área de saúde, ou efetuam compras compartilhadas. O SISGA prospera em negócios de projetos de largo alcance. Além disso, muitos projetos nacionais e internacionais passaram a fazer parte das atividades rotineiras do consórcio, como projetos Inovajuntos, financiados pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e pela União Europeia, a concessão dos serviços de água e esgoto, concessão dos resíduos sólidos urbanos, RSU, título de equivalência e habitação, CISB,
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Bônus Metrologia, SEBRAE, Convênio Mata Atlântida e áreas de preservação ambiental em áreas urbanas. Vídeo monitoramento, iluminação de LED e energia fotovoltaica, dentre outros, afora toda a demanda rotineira de licitações e de contratos de compras compartilhadas, carro-chefe do consórcio. Interessante ainda pontuar que o constante crescimento do número de municípios consorciados, elevado o quadro para 26 na atualidade, saltando de 388 mil para quase 1 milhão de habitantes atingidos, tem exigido maior cautela no aumento de consideravelmente o volume de trabalho, além da necessidade de cuidar e dar devidas atenções a todos os projetos em desenvolvimento. Diante dessa realidade que se afigura, é urgente e absoluta a necessidade da ampliação do quadro funcional, para agilizar e possibilitar a prestação de serviços públicos consorciados, atendendo ao prazo razoável e desejo as demandas dos municípios associados, motivo pela qual se torna necessário adequar o contrato de consórcio público a esse novo cenário, adequando-o com a aprovação do projeto ora proposto. Assim, colocamos o presente projeto à apreciação deste eminente colégio legislativo, para, com a sua discussão, mereça a aprovação dos nobres edis. Gabinete do Prefeito Municipal de São Marcos, aos 13 de junho de 2025. Vomir Nazareno Reck, Prefeito Municipal. Moção de apoio 9 de 2025. Ao projeto de lei 2071 de 2022, de autoria do então deputado federal Giovanni Feltz, do MDB do Rio Grande do Sul, que denomina Rodovia Raul Anselmo Randon, o trecho da rodovia BR-116 entre o município de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, e a divisa do estado de Santa Catarina. O projeto de lei 2071 de 2022, atualmente em tramitação na Comissão de Cultura, CCUT, na Câmara de Deputados, tem por objetivo homenagear o senhor Raul Anselmo Randon, perpetuando o nome desse notável empreendedor gaúcho, cuja atuação teve grande relevância para o desenvolvimento da região da Serra, bem como o Estado. A homenagem será prestada por meio de designação do seu nome em um dos trechos mais importantes da BR-116, no estado do Rio Grande do Sul. Raul Anselmo Randon, nascido em 1929 e falecido em 2018, foi um importante empresário fundador das empresas Randon nos anos de 1950 e ficou conhecido principalmente por sua atuação no setor de implementos rodoviários e autopeças agronegócio. Além da indústria pesada, também atuou no agronegócio, com projetos voltados à produção de alimentos e vinhos, e criou a Fundação Raul Randon, voltada a ações sociais, de educação e saúde para a comunidade carente. Diante disso, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente moção, demonstrando nosso apoio à referida e justa honraria. Após cumpridas as formalidades legais, requeremos que seja encaminhada ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota. Sala de sessão, 11 de junho de 2025, Sabrina Hoffmann Reis, MDB, Eduardo César Risso, MDB, e Rui Antônio Borba, MDB. Pedido de informação número 16 de 2025. Primeiro, que seja informado o nome da empresa que executou os serviços com máquinas na remoção de terra na esquina da rua Ari Martining e Fidelis Capelete, no bairro Polo, com a juntada do contrato celebrado com o executivo e os comprovantes de pagamento do serviço. Segundo, que seja informado quem realizou o transporte do material retirado do local e qual o destino do mesmo, com o respectivo endereço. Terceiro, que também seja fornecida cópia da autorização emitida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente referente ao destino do material removido. Quarto, que seja fornecido cópias do documento emitido pela secretária responsável autorizando a execução do serviço. Quinto, que seja fornecido cópia da planilha referente aos serviços prestados pela empresa contratada para a execução do serviço no local supracitado. Sexto, que seja informado se o engenheiro responsável elaborou o estudo de impacto estrutural que a remoção das terras traria ao local, com possibilidade de desmoronamento das terras adjacentes. Sétimo, que seja informado quais medidas do Poder Executivo tomará para evitar desmoronamentos e erosão
da proporção da terra anexada à área removida. 8º, outras informações necessárias se o órgão informante julgar necessário diante do fato. Justificativa. Os autores justificam que a iniciativa, como forma de melhor esclarecimento, dirimir qualquer dúvida perante os munícipes. Diante do exposto, esperamos estar contribuindo para a transparência e publicidade dos atos do Poder Municipal. Pede indeferimento. Sala de sessão, São Marcos, 13 de junho de 2025. Eduardo César Risso, MDB. Rui Antônio Borba, MDB. Sabrina Hoffmann Reis, MDB. Indicação 43 de 2025. Que seja tomadas as providências necessárias para que, em conjunto com o prefeito de Flores da Cunha, senhor César Ulian, sejam celebrados termos de cooperação para a duplicação da ponte Getúlio Vargas, sobre o Rio São Marcos, divisa entre o município de São Marcos e Flores da Cunha. Justificativa. Considerando que o município de São Marcos está realizando a pavimentação asfáltica ao longo da estrada municipal Santo Henrique, de numeral 500, via pública que liga São Marcos até a ponte acima epigrafada, que faz divisa com o município de Flores da Cunha, urge a necessidade de duplicação dessa ponte. Considerando que após a conclusão da pavimentação, a circulação de veículos será intensa, pela circunstância que a via irá proporcionar aos usuários, considerando que o prefeito de Flores da Cunha, senhor César Ulian, manifestou interesse de realizar a pavimentação asfáltica na via pública, que inicia junto à RS 122 até o ponto Getúlio Vargas, sobre o Rio São Marcos. Ponte Getúlio Vargas sobre o Rio São Marcos, que divisa com o município de São Marcos. Considerando que parceria ou termo de cooperação, como a qual estamos sugerindo, ocorre na administração do prefeito Evandro Bonella Balargim, com o município de Caxias do Sul, para a construção de uma ponte João Mioto, sobre o Rio São Marcos, rota Saonda, que culminou a ligação entre os municípios de São Marcos e o distrito de Vila Seca, Caxias do Sul, via RS 453, rodovia Euclides Triques, Rota do Sol. Também queremos ressaltar que houve parceria com o município de Caxias do Sul para a construção da duplicação da ponte Rio Ranchinho, que liga São Marcos ao distrito de Criúva, Caxias do Sul. Diante do fato exposto, rogamos a Sua Excelência, senhor prefeito Volmir Nazareno Reck, que imediatamente tome as devidas providências necessárias referente ao assunto que estamos sugerindo. Essas são as razões que levam à apresenta a indicação. Sala de sessão, São Marcos, 11 de junho de 2025. Antônio Luiz Broqueto, PDT. Neuza Aparecida de Oliveira Pereira, PDT. Indicação número 44 de 2025. Que seja colocada placas de proibido estacionar em frente ao Salmu, localizado na rua Dr. Raimundo Pessini, 920, no espaço reservado exclusivamente para as ambulâncias de serviço. Justificativa. O prédio do SAMU, situado na rua Raimundo Pessini, está próximo ao posto central de saúde, que funciona 24 horas por dia. Essa proximidade resulta que o elevado fluxo de veículos estacionados na região. Com frequência, os espaços reservados para saídas de ambulância do SAMU e estacionamento de ambulância do SAMU e da Secretaria de Saúde é indevidamente ocupado por outros veículos, o que compromete a agilidade à saída de atendimentos de emergência. A instalação de placas de sinalização proibitiva visa garantir a desobstrução desse espaço, promovendo maior segurança e eficácia no serviço de urgência e emergência, além de contribuir para a organização do trânsito no local. Em razão dos fatos e motivos expostos, bem como a relevância da medida sugerida, o vereador signatário requer que, após a devida tramitação regimental, essa indicação seja encaminhada ao Poder Executivo para que sejam adotadas as providências cabíveis. Sala de sessão, São Marcos, 13 de junho de 2025, Leonardo José da Silva, Santos Silva, PP. Correspondências recebidas até o dia 13 de junho de 2025. Convite da diretora-presidente dos Escoteiros do Brasil, Rio Grande do Sul, Cristiane Bauer Hitch, aos vereadores desse município para participação na cerimônia de abertura do 3º Olímpio Regional Pioneira, evento que acontecerá no Parque Municipal Albino Antônio Ruaro, nos dias 21 e 22 de junho de 2025, reunindo jovens de todo o Estado. Votos de louvor à autoria da bancada do MDB. A empresa H3
componentes automotivos, pelo aniversário de 10 anos de fundação completados nesse mês de junho, na pessoa do proprietário William Hoffman, extensivo aos 40 colaboradores, destacando que 98% dos mesmos são mulheres. Ao empresário Roque Ilhéus Quissini da Cruz, Chicão Quissini, que há 20 anos está à frente da direção da empresa Quissini Transportes, que neste ano também completou 30 anos de fundação. Para Deise Maria Battistini Renon, que se aposentou neste mês de junho, após 35 anos de serviços prestados como assistente administrativa da Imater de São Marcos. Votos de pesar da autoria do senhor vereador, de todos os vereadores aos familiares de Pauline Gomes Bittencourt e Rui Lorandi e Vitor Perosso. Por hoje é isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Encerrada a leitura do material de expediente, passamos para a ordem do dia, de acordo com o artigo 94 do Regimento Interno, para a discussão e após votação da seguinte matéria. Moção de apoio número 9/2025, de autoria dos vereadores da bancada do MDB, ao projeto de lei número 2071 de 2022, de autoria do então deputado federal Giovanni Feltes, MDB Rio Grande do Sul, que denomina rodovia Raul Anselmo Randão ao trecho da rodovia BR-116 entre o município de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul e a divisa com o estado de Santa Catarina. Moção protocolar nesta casa em 11 de julho de 2025, lida no expediente de hoje. A moção de apoio está na ordem do dia da sessão de hoje. Com a palavra, a vereadora Sabrina Hoffman Reis, autora da moção. Boa noite, presidente e demais colegas, né? Então, a gente realizou essa moção porque o senhor Raul Randon, como todos sabem, como a justificativa já foi lida, né? Somos totalmente favoráveis porque ele foi um empreendedor nascido em Santa Catarina, radicado em Caxias do Sul, né? E conhecido principalmente por fundar a Randon Implementos e Participações. Hoje, uma das maiores fabricantes de implementos rodoviários, autopeças e veículos do Brasil e da América Latina. Essa empresa foi criada em 1949, fundada então por ele com o irmão Ercílio, né? E era Mecânica Randon, direcionada à reforma de motores. Só que cresceu a um ponto de se tornar, então, uma referência internacional na indústria do transporte e da logística. Ou seja, uma pequena mecânica que, com o tempo, transformou-se aí, então, um negócio, né? Esse negócio que deu tão certo que é um conglomerado industrial de grande porte. E na crise dos anos de 1980, o grupo, inclusive, entrou em concordata, mas veio a se recuperar com um contrato de exportação para a Argélia, né, graças ao empenho desse visionário. E além do lado empresarial, ele sempre se destacou pelas iniciativas sociais e ambientais, incluindo projetos na área da educação, da saúde, da preservação ambiental, né? Muitos programas sociais, como o Florescer, o Qualificar, que é educação, cultura e reforço para os filhos dos seus colaboradores. Né? Tem aí as fundações Abramo Randon e Elisabetta Randon. E ele teve grande atuação no setor agropecuário, na produção das maçãs, vinhos, queijos, aí, produtos de alta qualidade na Serra Gaúcha. Inclusive, em 2017, ele foi agraciado com o título Doutor Honoris Causa pela Universidade de Pádua. Ele foi o segundo brasileiro a receber essa honraria. Enfim, por ter sido um exemplo de empreendedorismo que uniu a tradição familiar, a inovação tecnológica e uma visão global, merece essa justa homenagem, né? Foi uma pessoa que sempre teve compromisso com o desenvolvimento social, cultural e econômico, não só da Serra Gaúcha, mas de todo o nosso país. Então, essa estrada, tendo seu nome, demonstra que nós não esquecemos dele e que ele deve ser levado como uma grande inspiração de grandes negócios, amor ao que se faz e união familiar. Totalmente favorável, senhor presidente. Vereador Eduardo Risso, autor da moção. Senhor presidente, caros colegas vereadores, então eu peço que, de antemão, que você seja favorável a esse projeto, né, como a minha colega Sabrina já colocou, um empresário, né, conhecido no Brasil, no mundo inteiro. A gente sabe de toda a dedicação que ele teve na questão do transporte, mas agora falando um pouco da questão do agro, né, eu tive a oportunidade de conversar com um dos filhos dele,
E ali em Vacaria, então, tem a empresa RAR, que produz queijo, né? E tem a empresa Razip, que produz maçã. E na época ele disse que o pai dele trouxe as matrizes para poder produzir leite da Itália. Que daí recebeu o nome do queijo Gran Formaggio, porque senão não poderia ter esse nome, né? Então ele teve que trazer de lá para poder ter esse nome, né? Porque na verdade é um queijo muito famoso na Itália, né? E aqui no Brasil ele é o único produtor que leva esse nome, então. Gran Formaggio, que é o queijo do grupo deles, né? Além dos vinhos e da produção de maçã, né? Uma enorme área que eles têm de produção de maçã ali em Vacaria, né? Então, homenageando, é uma forma simples e pequena de homenagear esse grande empresário, essa grande pessoa, né? Com um coração enorme, não só para a sociedade, mas também para os colaboradores que fazem parte da empresa dele. Então, eu peço que você seja favorável e apoiem essa moção de apoio. Era isso, senhor presidente. Vereador Rui Borba, autor da moção. Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Assim como a Sabrina e o Duda comentaram, a gente pede que vocês sejam favoráveis a essa moção. Assim como já foi falado, né, uma pessoa que inovou todo esse ramo aí, então tem uma empresa multinacional. Então, que vocês sejam favoráveis aí, a gente agradece. Totalmente favorável, senhor presidente. Vereador Fernando Machado. Favorável, senhor presidente. A palavra vereador Genilson Marcão. Presidente, colegas, totalmente favorável na moção de apoio. E só lembrar que quem começou todo esse trabalho lá em 2019, o Fúvio fez uma indicação 87 aqui na casa, onde ele fez a indicação para que os deputados denominassem de Raul Anselmo Randon. Então foi um trabalho lá atrás, que enfim saiu do papel em 2022, mas ainda não se tornou realidade, ainda está tramitando, que a gente sabe que é um pouquinho demorado, né? Os nossos projetos na Câmara, não é que nem aqui na casa, né? Que é rápido, mas estamos fazendo a nossa parte, pressionar um pouquinho eles para que saia do papel. Favorável, presidente. Neuza Pereira. Favorável, senhor presidente. Favorável, senhor presidente. A palavra vereador Celso Pedrotti. Senhor presidente, colegas, eu tive o prazer de conhecer o senhor Raul Randão lá na região de Vacaria, quando eu trabalhei por lá. Uma pessoa sensacional. O cara é muito 10, vamos dizer assim. O cara é um empreendedor nato, né? E não só mexe com maçãs lá. Hoje é em torno de 1.100, pelo que eu vi falar, de área cultivada de maçã. Tem uvas também, nobres, uvas de todos os tipos. Então, e outras empresas, claro, né, que nem o Duda citou ali, né, do RAR de queijos, né. Então, com certeza, é merecedor, né, dar o nome a essa via, né, da região de Caxias até Santa Catarina. Favorável, com certeza. A moção de apoio está em votação. Quem permanecer sentado estará sendo favorável à presente moção. Moção aprovada por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passamos para a pauta, consoante o artigo 98 do Regimento Interno. Cada vereador terá 3 minutos para a sua manifestação, de acordo com o parágrafo 2º do mesmo artigo, sobre a seguinte matéria lida no expediente de hoje. Projeto de Lei do Executivo 32/2025. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 98 do Regimento Interno, com a palavra a vereadora Sabrina Hoffmann Reis. O projeto do Executivo 32, da pauta, então, né, fui até procurar um pouquinho, mas vi que todos os municípios que compõem o CISGA, né, precisam, então, aprovar. Então, acho que não teremos como não ser favoráveis, né, a ele, porque, pelo que eu vi, são criação de cargos, aumento de padrão. Então, algo que é necessário, creio eu também, né, para que o consórcio tenha um bom andamento e, consequentemente, beneficie o nosso município, que faz parte dele. Vereador Celso Luiz Pedrotti.
A princípio, com certeza vamos ser favoráveis, né? Só vamos aguardar as comissões se manifestarem referente a possíveis custos, mas a princípio seremos favoráveis, sim. Vereador Eduardo César Risso. Senhor presidente, caros colegas vereadores, então, na exposição de motivos aí já diz, né, que o quadro de municípios que o CISGA atende é 26 municípios. Então, antigamente era 7, 8 municípios, era bem enxuta a equipe que trabalhava dentro do CISGA. Eu tive a oportunidade de conhecer, acho que tinha umas 3, 4 pessoas trabalhando dentro do consórcio. E por último, entrou, dentro desses 26 municípios, entrou o município de Caxias do Sul. Então, imagina, o município de Caxias do Sul é um volume bem grande de compras, né? E se a gente já vê aqui no nosso município, que no departamento de compras precisa cada vez mais gente, porque o sistema fica cada vez mais burocrático, né? No CISGA não é diferente, então precisa compor o quadro de funcionários para eles poderem prestar o serviço adequado para esses municípios que fazem parte do consórcio. Mas vai passar pela comissão, vamos analisar, mas com certeza seremos favoráveis. O vereador Fernando Emílio dos Santos Machado. Senhor presidente, caros colegas, eu acho que esse projeto vem para uma adequação, como o colega Duda falou, houve uma expansão muito grande do consórcio durante no período do município, do estado em si, e eu acho que é bem-vinda essa adequação para ter um trabalho melhor dessa entidade. Sou favorável, senhor presidente. O vereador Genilson Marcão. Presidente, colegas, como os demais já falaram, né? O consórcio CISGA, ele trabalha com 26 municípios e São Marcos, dentre um deles, é o associado. E é necessário qualquer alteração no consórcio que passe por aprovação em todos os municípios. E aqui, como envolve criação de cargos, aumento de salário, de troca de padrões, enfim, outras providências ali, é necessário que passe aqui pela casa. Com a palavra o vereador Leonardo José dos Santos Silva. Então, senhor presidente, caros colegas, projeto de lei do Executivo número 32 de 2025, que dispõe sobre a reforma administrativa do CISGA, que envolve a criação de cargos de auxiliar administrativo e assessor executivo, aumento do padrão remunerativo, criação de uma função pregoeiro e de criação de regulamentação de gratificação mensal pelo exercício da função administrativa e financeira, constantes nos contratos do consórcio público e integrantes do quadro funcional e de outras providências. Acredito que serei totalmente após esse projeto aí. A vereadora Neuza Aparecida de Oliveira Pereira. Diante do exposto já, né, então é algo que será necessário para adequação e provavelmente vai passar pelas comissões e a gente será favorável. Serei favorável, senhor presidente. Vereador Rui Antônio Borba. Então, vamos ter que aguardar passar pelas comissões, mas vimos que é um projeto necessário, né? Assim como foi lido antes. Já tem outros municípios que já estão se adequando, e como nosso município faz parte, então vejo que é muito necessário que seja feita essa adequação. Vamos aguardar aí as comissões, mas somos favoráveis, com certeza. Encerrada a pauta, onde todos os vereadores se manifestaram, passamos para os comunicados. Na próxima quinta-feira, dia 19 de junho, a Câmara Municipal estará fechada devido ao feriado de Corpus Christi. Na sexta-feira, dia 20 de junho, haverá ponto facultativo. Portanto, as matérias para a próxima sessão ordinária poderão ser protocoladas até quarta-feira, às 17h40. Encerrados os comunicados, mediante o procedimento do artigo 103, parágrafo 1º e 2º do regimento interno, passamos para explicações pessoais, onde cada vereador terá 5 minutos para se manifestar sobre qualquer tema. Convido o primeiro secretário, o vereador Fernando Machado, para que faça a chamada dos vereadores pelo sistema de rodízio. Com a palavra, o vereador Genilson Marcon. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite quem trabalha aqui na casa.
quem nos acompanha pelas redes sociais e sempre especial para quem nos acompanha presencialmente aqui. Cris, Tabata, Álvaro e o da imprensa, sempre nos acompanhando, quase 100% de presença aqui na casa. Ângelo, seja sempre bem-vindo. Iniciar aqui, né, nós estamos numa época de bastante festinhas juninas e tal, então tivemos diversas nos fins de semana e sempre todas lotadas, né? Então, parabenizar a todos que estão à frente, né, desse trabalho e dizer que é uma parte da nossa cultura que é trabalhado junto com as nossas crianças. E eu fico feliz que acompanhando as apresentações, cada vez menos, e algumas escolas eu já não tem mais nada, é somente músicas mesmo juninas. Que já tivemos épocas que se misturava bastante funk e outros estilos musicais, mas temos que manter a essência, né? Festa junina, ela tem que ter o repertório de festinha junina, né? Não misturar. Então, fico feliz que está se voltando a essência mesmo, né? E que se tem essa preocupação das escolas e dos professores em manter isso nas nossas crianças. Parabenizar, então, ao pessoal do Lions e do Léo. Estivemos lá no sábado de noite, lá na associação, onde a Nádia transmitiu a presidência, o cargo do Lions para a Suzete, e o Nicolas transmitiu o cargo de presidente do Léo para a Gabi. Então, desejar a todas ambas diretorias muito trabalho e conte conosco também para as ações deles. Tivemos também na semana passada, estive também na semana passada, junto com várias entidades, conhecendo um pouquinho mais sobre o projeto de um futuro museu ali no Monte Calvário, uma construção imponente, mas que se mantém em evidência o nosso Cristo, né? Não podemos deixar de... Sempre é ele que é o ponto principal lá. Foi uma reunião de bastante mobilização para que São Marcos e as nossas empresas, entidades adotem esse projeto. É um projeto que demora um pouco e que vai bastante recurso, mas que com o trabalho do São Marquense e das nossas empresas, com certeza, em um futuro não tão longo, vai estar preparado ali no nosso maior ponto turístico, que é o nosso Monte Calvário, né? Já teve os seus altos no passado, não sou da época, né? Mas várias pessoas me contam que antigamente se enchia de ônibus na frente, ao redor da praça, de visitantes e turistas na Semana Santa para visitar o nosso Monte Calvário. Então, queremos resgatar isso também. E para finalizar, eu queria comentar aqui que eu deixei um panfletinho para todos os colegas. Estive falando semana passada com o assessor do deputado Pazin, o Darley Pilate. Ele esteve me visitando lá na nossa loja em Caxias e comentou um pouquinho, deixou até um material aqui na casa, que eu deixei para vocês, no trabalho que o Pazin está fazendo na questão de uma estação móvel de envasamento e rotulagem de vinho. Aí vocês muitas vezes vão pedir, mas o que é isso, para que vai servir, né? Hoje, um dos maiores trabalhos turísticos que o Rio Grande do Sul está crescendo muito, e principalmente na região de Bento, é a questão do enoturismo, do vinho, né? E principalmente na parte de pequenas indústrias, aquele vinho colonial também, e muitas vezes ele não tem todo esse recurso de envasamento, de rotulagem, e que acaba onerando, que muitas vezes tu vai usar o quê? 2, 3 dias para rotular toda a tua safra, ou no máximo, assim, quando é bastantinho, uma semana. Então, ele teve essa ideia de trazer uma estação própria que possa ser usado e compartilhado com todos os produtores. Era isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Leonardo Silva. Cumprimento o senhor presidente, os demais colegas, os servidores aqui dessa casa. Cumprimento as pessoas que estão presentes aqui nos assistindo e as pessoas que estão nos assistindo pelas redes públicas. Quero falar dos cursos profissionalizantes, jovem preparando futuro garantido, cursos gratuitos e com transporte, aqueles cursos que vão ser feitos no Senai, né? Então, quero falar de algum desses cursos, né? Excelência no atendimento de cliente, 40 horas, pré-requisitos, 16 anos, local do curso no Colégio São Marcos, das 18h30 às 22h30, dos dias 23 do 6 a 15 do 7, segunda a quinta-feira. Assistente administrativo, 160 horas, pré-requisitos, 16 anos, local de curso no Colégio São Marcos também, das 18h30 às 22 horas, nos dias 21 do 7 a 21 do 10, também de segunda a quinta-feira. Leitura e interpretação de desenho, técnico mecânico e meteorologia, 40 horas, pré-requisito, 16 anos e está cursando o 6º ano do ensino fundamental. O local do curso é no Senai, das 19 às 22 horas, dos dias 23 do 6 a 16 do 7, segunda a sexta-feira. Preparação e operação de centro de usinagem, CMC, 50 horas, pré-requisitos, 16 anos, 6º ano do ensino fundamental, cursando, LID e meteorologia, local do curso no Senai, das 19 às 22 horas, dos dias 17 do 7 a 14 do 8, segunda a sexta-feiras. Desenhista, projetista de molde de injeção, 240 horas, pré-requisito, 18 anos, ensino médio completo, local do curso no Senai, das 18h30 às 22h30, dos dias 23 do 6 a 6 do 10, de segunda a quinta-feira. As inscrições vão até o dia 18 do 6. O candidato deverá entregar pessoalmente na Secretaria de Assistência Social cópia dos seguintes documentos: cópia da carteira de trabalho, cópia do RG, cópia do CPF ou apresentação do modo digital, comprovante de residência, conta de luz, água ou internet. Fica ali na rua Doutor Rosa, para quem não sabe, no 590. 509 o número, né? Também quero falar o dia do funcionário público aposentado, que é amanhã, né? Vocês são exemplo de compromisso e dedicação, e sua trajetória é uma inspiração para todos nós. Que essa nova etapa de vida seja repleta de saúde, alegria e momentos de merecimento, de descanso. Vocês fizeram a diferença e continuam sendo peças fundamentais na história do serviço público. Parabéns e muito obrigado por tudo, esses funcionários aposentados no dia 17 de julho. Também quero agradecer a todos vocês aqui, meus colegas, que me ajudaram de uma forma ou outra. Fiquei 42 dias sem quase poder falar, porque eu fiquei com as mãos, né, mobilizadas. Então, assim, se eu não tenho as mãos, eu não consigo falar, né? Então, quero agradecer a todos, aqueles que abriram a porta, fecharam a porta, enfim, e tal, e de uma maneira ou outra que me ajudaram aí. Todas as pessoas que colaboraram, assim, hoje eu tenho saído na rua, tenho caminhado, tenho feito fisioterapia, né? Ainda não posso dirigir, ainda dependo de carona, né? Mas hoje já consigo abrir a porta e fechar. Então, tenho que agradecer a todos também. Então, eu desejo a vocês uma boa semana, que vocês fiquem com Deus e que, vou deixar assim, que o amor é a peça fundamental de tudo na nossa vida. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Neuza Pereira. Então, mais uma vez, meu boa noite ao senhor presidente, caros colegas, os colaboradores da casa, o Glaucio, que está aqui presente hoje também, o Ângelo, nosso colega, e já digo colega, firme e forte ali, né?
representando a imprensa, a Cristiane, a Tabata, deixa lá que o Álvaro que também, né, nos dá o prazer da sua presença aqui quase sempre, e também aqueles que nos assistem através das redes sociais. Hoje, primeiramente, eu quero agradecer a todos que compareceram na festa de São Luís e Nossa Senhora da Saúde neste final de semana. Um tempo chuvoso, frio, mas que foi bem aconchegante, foi uma grande festa com a colaboração de todos. Então, quero fazer o meu agradecimento, né? Eu era festeira, então, em nome de todos os festeiros, a todos que lá compareceram. E dizer que foi um sucesso a festa. E vamos falar aqui um pouquinho das semifinais do campeonato municipal que aconteceu nesse final de semana. Semifinais eletrizantes que aconteceu no campo da Miquelon e também no campo lá na linha Edith, né? Aqui na Miquelon foi o jogo entre o Canelada e o quê? E lá na Edith foi o Progresso e o BDC. Foi um excelente jogo, muito bem disputado, mas já está decidido, então, né, Rui? Aí as finais do campeonato, que vai dar, então, na Série Ouro, Progresso e Canelada, mais uma vez. E na Série Prata, Rosário e o time do Rosário e da Edith. Então, a gente espera que seja uma excelente final. Vai ser no estádio municipal, né? Sim? E Elite, desculpa. Rosário e Elite. Só errei a palavrinha, né? Então, as finais vai ser realizada no campo municipal, onde o pessoal, né, está aguardando esse momento, porque o campeonato foi todo o campeonato disputado no interior pela falta de condições que o municipal vem oferecendo há tempo já, para que esses jogos sejam feitos ali. Mas agora as finais vai ser feita ali no municipal. Então a gente aguarda aqueles que gostam do esporte, que venham, que participem, né? Venham prestigiar, que quem pratica esporte, né, tá livre de estar nas drogas, tá no álcool e tá nas ruas, né? E o esporte é saúde, é vida para os nossos jovens, né? E para todos aqueles que gostam de participar. Então isso seria hoje, né? Isso que eu teria para dizer hoje. O meu boa noite a todos e obrigado pela presença de cada um. Com a palavra, o vereador Rui Borba. Então, boa noite, senhor presidente, caros colegas, pessoal que nos acompanha aqui, o Ângelo, que está sempre presente, o restante do pessoal, quem nos acompanha de casa, então, através das redes sociais. Já aproveitar o gancho da Neuza, então, vamos passar os resultados aí, né, pro pessoal, né, Neuza? Então, na Edith teve Morro e Rosário empataram em 4-4 e Progresso perdeu do BDC de 3-2, né? E na Miquelon, a Alfise perdeu do Elite por 3-1 e o Canelada ganhou da OK por 4-1. As semifinais então, da Série Prata serão entre Rosário e Elite às 14 horas e a final da Ouro, Canelada e Progresso, então às 16 horas, até onde eu sei, no estádio municipal. Esse final de semana eu não pude jogar, descobri aí na quinta-feira ainda foi que eu estou com algumas pedrinhas aí no rim. Então a situação está crítica. No sábado eu acabei me molhando ali na chuva. No domingo de manhã até que estava bem, mas deu umas horas ali, começou a doer. Tive que fazer umas injeções aí para acalmar a dor e não está fácil. Amanhã tem uns exames para fazer. No momento até estou com um pouco de dor, um desconforto. Enfim, e vamos ver aí o que vai ser. Estou vendo que a nossa Câmara ultimamente aí, né, gente? Leonardo, Celso, Broquetão com abelha. Nós temos que se benzer. Não está fácil a coisa. Então, dando sequência, pegar o gancho então do Genilson também, das festinhas juninas.
Tive a oportunidade, então, de comparecer na festinha da Demétrio, primeira festinha que eu vou durante o dia. Uma ideia bem legal, bem bolada. Quero parabenizar, então, a diretora, os professores, toda a comissão ali da escola da Demétrio. O ano passado, se eu não me engano, já teve também esse horário, só que eu não pude comparecer. Esse ano, então, estive lá, bem bolado. Vi muita gente chegando para almoçar, que já chegava, vou lá assistir, já fazia o almoço, ficava, assistia as apresentações, então, bem bacana mesmo. A primeira que eu vou, achei bem interessante. Não que as demais não fossem também, né? Mas, enfim, é uma coisa diferente. Como o Genilson falou, todas as músicas relacionadas à festinha junina, então, bem interessante. Não tem mais toda aquela que não vinha, né? Enfim. Mas, bem bacana. Parabenizar a escola pela iniciativa. Agradecer o pessoal aqui do Comad, onde que eu fiz parte aí da organização aí por alguns anos, quando estava na secretaria. Então, dia 24 de junho vai ter a abertura aí da Semana Antidrogas, né, do município. Então, deixar esse convite para toda a comunidade aí que puder comparecer. Vai ser no Centro Recreativo Cultural Alexandre Zaniol, às 19h30. Vai ter o protocolo de abertura, enfim, palestra e tudo mais. No dia 26 vai ter mais uma palestra, dia 27 também, todos no Alexandre Zaniol. É muito interessante aí a participação, a gente ter conhecimento dessa, digamos, dessa, não podemos dizer uma doença, mas enfim, a pessoa cai na vida das drogas aí, né, e a gente tem que saber lidar. Às vezes tem um familiar, às vezes tem um amigo, sempre tem alguém que precisa de uma ajuda, e a gente tem que ser solidário nessas horas e tentar ajudar a pessoa a sair dessa vida. Então, é bem interessante, é bom com que a comunidade se faça presente, participe, para ter um conhecimento também. Tem muita gente que não tem conhecimento nenhum sobre o assunto, então é bacana a gente estar a par disso daí também. Deixar também o agradecimento aí para a Cristiane Boerpich, deixa eu ver se é bem assim o nome mesmo, que ela é diretora-presidente dos Escoteiros do Brasil. Agora no dia 21 e 22 de julho vai ter o 3º Olímpio Regional Pioneira aqui no Parque de Eventos Albino Antônio Ruaro. Cerca de 150 pessoas participantes, né? E quase 100 desses jovens aí de fora do estado, de todo o estado, desculpem. Então, legal esses eventos, importante também para o município abraçar esses jovens e agradecer aí a todos, desejar uma boa semana a todos, melhoras para todos nós que precisamos, enfim, que Deus abençoe a todos. Com a palavra, a vereadora Sabrina Reis. Novamente, então, boa noite a todos, presentes aqui no plenário, né, pessoal da casa, os funcionários, colaboradores e os que nos acompanham digitalmente. Gostaria de iniciar, então, parabenizando a empresa H3 Componentes Automotivos, que foi fundada em junho de 2015, pela comemoração de 1 década de trabalho. Quero agradecer ao diretor William Hoffman e a responsável pelo financeiro, a Joana Capelletti, pelo convite de estar com eles nesse momento tão nobre, né, que foi feito no sábado, numa festa na associação, para festejar esses 10 anos de fundação. A H3 nasceu, então, de um sonho familiar, né, idealizado inicialmente pelo seu Wilson Hoffman e os seus filhos, que é o Andrigo e o William. Desculpa, o Andrigo e o William. Da união, né, dos três, surgiu, então, esse nome, H3. Uma homenagem aos 3 Hoffman, que deram início a mais um capítulo dessa história, que felizmente foi empreendedora, né? Hoje, empreender no Brasil é muito difícil. E quando a gente vê algo positivo, uma empresa que cresce, né, a gente tem muito aqui comemorar. Então, inicialmente, eles estavam os 3 e depois cada um acabou por seguir seu próprio caminho. Foi quando o William, né, enxergando uma grande oportunidade no mercado da reposição rodoviária, assumiu sozinho, então, a condução dessa empresa, com muito foco, com qualidade e apostou na inovação. A H3 é especializada na produção de lanternas de reposição e foi crescendo de uma forma consistente ano após ano. E eu digo sempre que eu pude acompanhar isso pela exposição deles na FenaMarco, né?
Eles estão conosco aí há várias edições e foi possível ver a evolução. Então, o que começou em um espaço modesto de apenas 30 metros quadrados, com 2 produtos, hoje é uma empresa com mais de 2.000 metros quadrados de área construída, equipada com um parque fabril moderno, com tecnologia de ponta, e onde tem uma equipe dedicada de 40 colaboradores, e eu quero destacar muito que 98% são mulheres. Então, atualmente, a H3 atende mais de 1.500 clientes em todo o Brasil, consolidando a sua presença e a confiança no setor. Quero desejar cada vez mais sucesso e vida longa à H3, né? Uma empresa que olha para frente e que pensa no futuro. Então, parabéns por estes 10 anos e que venham muito mais. E sucesso também quero desejar a Suzete Sandrian Pessan, que, como disse o Genilson, aí assumiu no último sábado, né, a presidência do Lions Clube, bem como agradecer a Nádia Soldatelli, que deixa o cargo. A Nádia sempre trabalhou com muito empenho, dedicação e alegria à frente desse clube, inclusive pelas várias campanhas que ela realizou, né? E da mesma forma, agradecer ao Nicolas, que passou a presidência do Léo pra Gabi, né? Pude também acompanhar eles aí na enchente e fizeram um lindo trabalho. Quero enaltecer ainda o trabalho da Deise Maria Battistini Renon, uma grande amiga aí também, que se aposentou nesse mês de junho após 35 anos trabalhando como assistente administrativa no escritório da Emater aqui de São Marcos. Vamos agradecer a Deise, eu tive ao lado dela em diversos trabalhos, sempre dedicada, educada, empenhada, pronta a ajudar sempre que foi convocada. Lembro ainda o nosso colega MDBista, né, o Fulvio Pessini, pela brilhante iniciativa que, através de uma indicação ao Feltz, hoje prefeito de Campo Bom pela 4ª vez, né, e que na época era deputado federal, que, né, nominaram, né, parte da BR-116 aí com o nome de Raul Anselmo Randon. Temos orgulho tanto do Fulvio quanto do Feltz, né, mas mais orgulho por ter partido de São Marcos essa justa homenagem. Finalizo, então, no dia de hoje, a FAMURS vem orientando muitos municípios sobre a queda prevista aí no FPM. E pela própria FENAMARCO, tanto na captação quanto na venda, a gente está tendo alguma dificuldade, eu vejo dificuldade na economia, dificuldade nas empresas, nas indústrias, o comércio estagnado sempre, né? Então, a FAMURS vem reforçando a importância dos gestores municipais, né, terem cautela quanto à gestão fiscal, com atenção a essa oscilação nas receitas ao longo do ano, aí, que prevê impacto de muita redução aí, né, no FPM. Então, a economia estagnada aí, com dificuldade para tudo, né? Esperamos que se recupere logo, porque isso atinge a todos, numa maneira geral. Muito obrigada, uma ótima semana a todos, né? E bom feriado para quem vai poder usufruir dele. Com a palavra, o vereador Antônio Broqueto. A palavra ao vice-presidente para que eu possa me manifestar. Está com a palavra, presidente. Obrigado. Mais uma vez, reitero as minhas considerações, estimas que estão no auditório, o ex-vereador Glaucio também está presente, aos que estão em sintonia conosco nas redes sociais, as nossas considerações de estima. Eu trago aqui hoje quando na semana do meio ambiente nós tínhamos elogio, eu vi até pelas redes sociais, da coleta de lixo, dos resíduos do município de São Marcos, que merece com sua estima, lamentavelmente o diretor da empresa Nelar me passou seringas com agulhas colocadas no lixo, de produtos veterinários. Inclusive tem a caixinha aqui do que traz, traz o produto veterinário, então vocês vejam bem, enquanto nós somos parabenizados pelas pessoas de Caxias, os nossos somarquenses colocam seringas com agulhas dentro do lixo, tá? Ou nos resíduos, vamos dizer. É lamentável, né? É lamentável essa situação, tá? Infelizmente. Eu também queria aqui me reportar com uma reunião que nós tivemos agora, sexta-feira, em São Jacó, com mais de 70 pessoas no salão da comunidade, entregando um abaixo-assinado de mais de 400 assinaturas ao Poder Executivo para que seja analisado estudo para a pavimentação asfáltica daquela estrada que liga da igreja de São Jacó até a Rota Saonda. Então, foi uma reunião muito produtiva, muito bem, assim, que demonstrou
que a união faz a força. Então aquela comunidade merece as nossas estimas, as nossas considerações. E, claro, obviamente, junto com o prefeito também solicitaram meus préstimos, eu coloquei à disposição, vamos trabalhar em conjunto com o Poder Executivo para ver se nós consigamos realmente satisfazer essa intenção de fazer essa pavimentação asfáltica naquela estrada lá, que ela é de extrema importância, haja visto que liga a BR-116, distrito de Pedras Brancas, com Rota do Sol, aliás, com a Rota Saúde e, obviamente, com a Rota do Sol e, futuramente, o aeroporto de Vila Oliva. Então, merece, sim, as nossas conjuntas, vamos trabalhar em conjuntamente. Já estamos trabalhando aqui, juntamente com a Stefana, buscando, vamos dizer assim, caminhos legais com Porto Alegre, com a secretária da Casa Civil, né, para nós ver o caminho que nós temos que buscar para que possamos buscar recurso ou tratar de que o governo do Estado também mande recurso para que nós possamos fazer essa pavimentação asfáltica, né. Eu quero aqui falar também dessa indicação que eu protocolei aqui com relação a eu e a minha colega vereadora Neuza, desse cooperação entre o prefeito de Flores da Cunha e o prefeito de São Marcos para a duplicação da ponte Getúlio Vargas na ponte do Rio São Marcos, nas proximidades de Santo Antônio do Polidoro. Eu acho que nós temos que ter essa visão que São Marcos, ele começa a deslanchar, claro que já vem vindo, mas com essa ligação entre a rodovia 122 com São Marcos, Santo Henrique com Rota Saúde, via Rota do Sol e aeroporto, nós vamos ter, assim, obviamente, um desenvolvimento que vai ser fantástico para o futuro do município de São Marcos. Então, nós temos que pensar também grande, fazer com que aquela ponte, que é só de uma passagem de um veículo, ela seja duplicada em conjunto com o Poder Executivo de São Marcos e o Poder Executivo de Flores da Cunha. Assim como ocorreu naquela ponte do Rio São Marcos, a denominada João Mioto, que liga São Marcos à Vila Seca, a Rota do Sol. Assim também como aconteceu, trabalhamos e não medimos esforço, a duplicação da ponte do Rio Ranchinho, que liga São Marcos ao distrito de Criúva. Então, você veja a importância que nós temos que dar ênfase para o sistema viário do município de São Marcos, para que haja um desenvolvimento cada vez mais. E que quem sai ganhando são todos aqueles que vão usufruir de ir e vir por essas vias, por esse sistema viário que São Marcos está elencando para o desenvolvimento de São Marcos. Nós temos aqui vamos ter agora, dia 31 de julho, já faço o convite à questão de com nós vamos ter uma reunião do Parlamento Regional da Serra para tratar assuntos eminentemente com essas ligações. Vila Flores, Antônio Prado, São Marcos, Rota do Sol, aeroporto. Protásio Alves, IP, São Marcos, via Rota do Sol, Rota Saúde, Rota do Sol, aeroporto de Vila Oliva. Então, nós temos que trabalhar conjuntamente. Também vou propor que nós possamos fazer uma reunião de alto nível com a Câmara de Vereadores de Caxias para buscar subsídio para que o aeroporto seja dado continuado urgentemente à sua conclusão. Obrigado, meu caro presidente. Devolvo os trabalhos da mesa, presidente. Solicito ao vereador secretário para que proceda a chamada dos demais vereadores. Com a palavra, o vereador Celso Pedrotti. Boa noite, senhor presidente, colegas, funcionários da casa, os que estão na plateia aqui nos acompanhando mais uma vez. Eu só queria lembrar, referente a ressaltar, né, a Secretaria de Obras do Interior, né, pelo excelente trabalho que está desenvolvendo. Não faz hora aparecer um fiozinho de sol que eles já estão aí com as máquinas ali melhorando as estradas do interior. Acompanhei algumas, né, cascalhando e melhorando elas. Inclusive eu vi relatos de pessoas que moram em estradas de chão aqui na região de Pedras Brancas, aqui por lado de Santo Henrique, aqui, que eles estão muito satisfeitos no andamento dos trabalhos da Secretaria de Obras do Interior. Um assunto polêmico, né, que eu quero tratar, e de agora em diante eu acho que todos nós aqui da Câmara vamos ter que um dia bater nessa tecla aqui, nos estacionamentos da cidade, né? É uma coisa que todos os somarquenses, aí, as pessoas aqui da cidade, cobram da gente uma solução para isso, né? Acho que São Marcos está chegando a um ponto que isso tem que ser debatido uma hora dessas. Tem que ser colocado em pauta, né, uma forma
de a gente regulamentar o rotativo, cobranças, sei lá, alguma forma para desobstruir um pouco as vias da cidade, que hoje eu acho que todo mundo tem um carro aqui, né? Você tem 21 mil habitantes e 21 mil carros, né? Eu nunca vi tanto carro nessa cidade, enfim, né? Mas a gente vê por nós em casa, né? Cada um sai por um, ninguém faz nada de a pé. Mas infelizmente é um assunto delicado, que não agrada a todos, né? Mas uma hora dessas tem que ser ressaltado. Tem que ser botado em audiência pública, tem que ser mexido com isso. Vamos falar um pouquinho do nosso presidente, o nosso Tachate. Algumas coisas aí que agora eles saíram do IOF e foram para as cobranças nos investimentos dos coitados dos brasileiros, né? Vão meter a mão lá também. Estão querendo, pelo menos, né? Só para fins de informação, né? O governo, vamos ver aqui, ó. Em 2023, a União gastou 3,3 bilhões com diárias e passagens aéreas. Nosso Lulinha, vamos dizer assim, seus ministros e companheiros, né? 3,5 bilhões, né? 3,3 bilhões, 3,5 bilhões em gastos para a melhoria da imagem política social. Então, ao invés de investir aqui no Sul em construir casas aí para o pessoal que está desabrigado, não sei quantas centenas e milhares de pessoas ainda, né? Mais de 1.000 pessoas ainda estão desabrigadas ali, ele está investindo na sua imagem, né? Que pouca vergonha, mas enfim, né? O governo que nós merecemos, né? Vamos dizer assim, né? Ou não merecemos. Ou muitos acham que sim, mas enfim, né? É dinheiro jogado fora para coisas irrelevantes, caprichos, imagem, e deixa de fazer o essencial, né? Para os municípios, para a nossa população. É uma vergonha sem tamanho. Enfim, seria só isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Eduardo Risso. Senhor presidente, caros colegas vereadores, boa noite. O pessoal aqui da casa que colabora com a casa, boa noite também. Ao ex-vereador, então, Glaucio Broqueto. A Cris, né, mais conhecida como NSS, a Tabata, o Álvaro e o Ângelo do São Marcos Online. Boa noite a todos e aos internautas que nos acompanham. Neuza, por gentileza, leve o meu abraço aos festeiros e à equipe administrativa da Capela de São Luís, que a comida estava ótima. Não pude me fazer presente, mas fui lá, busquei. Capricho fenomenal, assim, eu disse, fui preparado com potes para trazer a comida, eles já me deram tudo prontinho. E parabéns, tá? Parabéns, continue assim. Quero parabenizar também a minha amiga e colega de faculdade, Milane Zardo, né, filha daqui de São Marcos, que hoje tomou posse no cargo como Polícia Rodoviária Federal. A cerimônia foi às 10 horas na sede da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis e foi transmitido pelo YouTube. Desejo sucesso nessa nova etapa da vida dela, né, e dizer que é um orgulho para a família, né, para mim, que sou amigo dela, né, e para nós são marquenses, né, que tem uma pessoa dedicada e com certeza que vai fazer um bom trabalho na Polícia Rodoviária Federal. Parabenizar, então, os escoteiros, né, que vão realizar aqui em São Marcos Olímpio, né, sábado às 7 horas da manhã, que é um evento dos pioneiros, que é um ramo dos escoteiros, né, que será uma aventura de experiência para os jovens antes de se tornarem chefe no escotismo. Será, eu acho que com certeza, um momento de bastante aprendizado e fortalecimento das amizades que eles têm entre os escoteiros, né? Que é quem faz e quem participa dos escoteiros é como se fosse uma irmandade. Parabenizar, então, a empresa H3, né, pelos 10 anos de fundação, e também parabenizar o meu amigo Roque Léo Kissini da Cruz, né, o Chicão, mais conhecido como Chicão Kissini, dos transportes Kissini, né, que está há 20 anos à frente da direção da empresa e que nesse ano, então, está completando 30 anos de fundação.
Eu quero conversar, na verdade, só a título de esclarecimento referente aos 250 mil reais da emenda parlamentar. Que fui, na época que fui secretário da administração, e a forma que nós fazíamos. Né? Os projetos sempre são cadastrados pela prefeitura no que mais interessa e mais convém para o município. Então, é em diversas áreas, na área da saúde, educação, assistência social. Né? No documento que a minha colega Sabrina teve acesso, a gente verificou que quem cadastrou, na época, foi a Merien, da BGK, que é uma empresa que presta serviço para a prefeitura há mais de 16 anos. E sempre esteve comprometida com o trabalho sério e assim, de forma honesta, né? No caso que foi apresentado, eu fui atrás da documentação, né? O que acontece? No momento que se cadastra o projeto, o deputado tem acesso a vários códigos e os nomes das cidades, né? O projeto foi cadastrado pela prefeitura, o deputado teve acesso. Só que ele teria que ter feito o quê? Mandado um ofício timbrado pela Câmara dos Deputados, com a assinatura dele e com o número do projeto. Que isso estaria o dinheiro cadastrado para o município e que nós iríamos receber. Né? Então, eu acho que, de repente, teve alguma falha ali entre a questão do deputado e com o sistema, né, que esse dinheiro não chegou ao município. Né? Eu vejo que, assim como vereadores, a gente tem que trabalhar de uma forma transparente e sempre com o diálogo. Não, assim, fazer de conta com as coisas. Temos que nos comprometer em buscar os recursos e trabalhar em prol da nossa comunidade, indiferente do partido político. Nós temos que ser, eu acho que, como foi dito, né, ter o diálogo, conversar e buscar essas informações quando não temos. Desejo a todos os colegas e aos internautas uma boa semana e que Deus abençoe a todos. Obrigado, senhor. E, por fim, com a palavra, o vereador Fernando Machado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas, aos que estão assistindo aqui nós na casa e aos colegas que trabalham na Câmara de Vereadores aqui também. E aos que estão nos assistindo pelo Facebook. Eu até nem ia me manifestar sobre isso hoje, mas já que o nosso colega Celso puxou ali, só gostaria de lembrar que o governo federal está pedindo a anulação das ações junto ao STF da restituição da fraude do INSS. Então, aquele dia que eu critiquei o PT, que veio os coliginários do PT aqui na casa, que quiseram intimidar de tal forma, fico feliz que a colega Sabrina está reconhecendo o desgoverno que está sendo feito, porque ela foi solidária a eles. Né? Então, a gente vê que não é uma pegação de pé. Tem pessoas que estão enxergando já isso aí há tempo, já, né? Isso aí já foi avisado que esse desgoverno seria um desastre, né? E está se mostrando um grande desastre, não é só um desastre, é um grande desastre. Então, eu espero que mais pessoas sejam solidárias aos aposentados, porque é o futuro, é o nosso futuro, os aposentados, né? Então, eu acho que um governo que primeiro rouba e depois ele busca os seus colisionários lá, que é do STF, para que seja trancada, que seja suspensa as ações, para que ele não precise pagar essas indenizações. Na verdade, uma indenização, né? Porque agora eles querem dinheiro de volta, os aposentados. Então, eu fico feliz que a colega ali agora está começando a se solidarizar contra esse governo. Hein? Eu queria também pedir à população de São Marcos que, a partir de amanhã, eu vou buscar parceiros aí para fazer os pontos de arrecadação de um abaixo-assinado das escolas cívico-militar, tá? Eu estava esperando algum material. Então, a partir de amanhã, eu vou buscar parceiros aí que queiram manter um ponto de coleta de assinaturas. E nos sábados eu vou buscar também uma autorização dos mercados, ali, se eu posso montar um ponto de recolhimento de assinaturas. Então, nos sábados eu vou buscar esse local. Então, se vocês verem esse ponto aí e são a favor de uma escola cívico-militar em São Marcos, eu vou estar muito feliz em receber assinaturas de vocês, da população de São Marcos,
para nós montar um apoio, para nós buscar isso aí junto ao prefeito. No dia 7 de junho, eu estive em Gramado, no primeiro seminário regional das escolas cívico-militares, junto com a secretária de Educação, onde ela presenciou grandes relatos, muito bons sobre as escolas que hoje já estão funcionando. Então, acho que a nossa educação está sendo degradada, tá, pelos desgovernos. Então, acho que a gente tem que mudar o sistema educacional para nós poder formar melhores cidadãos. Então, também essa semana tivemos a notícia aí, não sei que as pessoas estão acompanhando, o partido de esquerda PSOL, que também é um braço do PT, né, foi até a ONU buscar apoio para que as escolas cívico-militares em São Paulo não sejam instituídas. Porque o Tarcísio de Freitas, o governador do estado de São Paulo, ele, como um grande apoiador também, ele está dando abertura para que as escolas do estado de São Paulo, as que tiverem interesse, sejam implementado o sistema. Então, a gente vê que a esquerda, ela quer a ignorância do povo brasileiro para assim poder governar, porque só pela ignorância das pessoas eles conseguem governar. E é uma pena a gente ver que 25%, 30% da população é totalmente a favor do PT. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar pela melhora da educação, porque só assim nós vamos poder mudar o nosso país, sabe? Então, fico aí mais uma vez o convite às pessoas que quiserem apoiar. Esses pontos, eu vou buscar espaço na rádio para informar os pontos e colher essas assinaturas para apresentar ao prefeito para solicitar a implantação de uma escola cívico-militar em São Marcos para nós ter o início desse projeto. Seria isso, senhor presidente. Solicito uma declaração de Lídia, por gentileza. Solicito declaração e repasso. Eu vou passar a palavra ao vice-presidente para que eu possa começar a declaração de Lídia, só para colocar, primeiramente... Está com a palavra, presidente. Obrigado, meu caro. O vereador Celso Pedrotti, com relação àquela questão do estacionamento, o plano de mobilidade urbana está muito explícito, só cumprir o plano de mobilidade urbana, não tem problema nenhum, só que os prefeitos têm que tomar uma atitude de grandeza para fazer cumprir o que determina as leis, de acordo com tem o Código de Postura, tem o plano diretor, tem o plano de mobilidade urbana. Então isso faz parte. Então, com relação a essa colocação, se a Prefeitura casual não cadastrou emenda do deputado Afonso Motas de 250 mil, nenhuma. Porque eu recebi hoje o ofício que eu fiz um requerimento de informação, veio da Secretaria da Fazenda, da Eliane T. Gozzi, das outras da Fazenda, e da Eliane Cioato, Computabilidade. Referente às emendas do deputado Afonso Mota, repassado pelo município de 2024, recebemos na data de 8. Quando eu falei aqui que tinha uma flutuante nadando por aí, tá? Nadando por aí, talvez que eu tenha uma bola de cristal que ela me ilumina. Diz assim, ó, em 8 de maio de 2024, tinha um valor de 100 mil reais, pela portaria tal. Liguei para o Marronzinho se ele sabia dessa emenda. Nem ele tinha conhecimento. E alguém que está aqui no auditório, Glaucio Luiz Broqueto, disse, as nossas emendas que vinham do PDT eram engavetadas e nem nós ficávamos sabendo. E, de fato, não ficamos sabendo. E esses 100 mil estão aí, que gastaram, desses 100 mil em 2024, 42 mil reais. 42.116. Ainda está uma parte aí na Secretaria da Saúde. Então, vocês vejam bem como é que é a situação dessas emendas. Nós éramos muitos prejudicados pela admissão passada. Haja visto que quando o Pompeu de Matos mandou uma emenda e veio carros para a Secretaria da Saúde, ali na frente, eu vi com meus próprios olhos, e o Marronzinho estava no gabinete dele, quando o prefeito estava recebendo a chave desses carros, e não convidaram nem sequer o vice-prefeito e nem o presidente do partido. Então, nós fomos muito massacrados pela administração passada do PDT. E, lamentavelmente, outra falcatrua que não nos comunicaram esse valor, talvez o próprio assessor do Afonso Mota pecaram em nos comunicar. Mas a administração pública não comunicou o presidente do partido e nem o vice-presidente. É lamentável falar isso, meus caros colegas vereadores da bancada do MDB. Infelizmente, nós fomos massacrados, pisoteados por um ex-prefeito que dizia, eu recebi 2 cartões amarelos
do Tribunal de Contas, mas recebeu o vermelho. Graças a Deus recebeu o vermelho por tudo isso que ele massacrou, o PDT, pisoteou, e não adianta ele questionar, que ele espionhar, que ele tem que pedir desculpa para a sociedade São Marquês de tudo que ele fez com relação aos pacientes do SUS no Hospital São João Bosco. Isso ele tem que vir a público e pedir desculpa pelo erro, pelo equívoco que cometeu e que culminou na perca de uma eleição e botou todo mundo no mato. PDT, MDB e Companhia Limitada, por a teimosia que ele teve e está pagando caro. Obrigado, meu caro presidente. Devolvo os trabalhos da mesa. Encerradas as explicações pessoais, convido os vereadores para se fazer presente na próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 23 de junho, às 18h30. Agradeço a presença de todos, declaro encerrado o trabalho da presente sessão ordinária, que Deus ilumine a todos e uma boa noite.